quero fazer essa leitura bíblica em classe com todos aqui, que está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o 26. Quem trouxe Bíblias? Gálatas 5, 16 e 26. Eu leio o primeiro, irmão, em seguida eu leio o segundo, alternadamente. 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias. 21. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e a concupiscência. 25. Se vivemos do Espírito, andemos também do Espírito. Todos juntos. Não sejamos conformes de igual, inventando uns a outros e beijando uns aos outros. Amém, né? Então essa leitura bíblica em classe, já dá mais ou menos um parecer aqui do que nós vamos tratar, hoje neste estudo de jovem. Falando sobre, já falamos no assunto aqui, falando sobre as obras da carne, as obras da carne e o fruto do Espírito, Já vamos dar uma passada aqui na introdução para nós começarmos a explanar esse estudo que o tempo é nosso inimigo hoje aqui. Vamos lá. Estudaremos a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Na Epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto, mostrando o embate existente entre a carne e o espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Como podemos vencer esse embate entre a carne e o espírito? Veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante a autoflagelo. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixarmos dominar pelo Espírito Santo de Deus. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Está lá em Efésios 5,18. Se o crente tiver uma vida controlada pelo Consolador, terá plena condição de resistir à sua natureza pecaminosa. Se permitirmos que o Espírito Santo nos domine e nos guie, vamos então conduzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui, como é que nós podemos vencer? Como é que nós podemos vencer? Hoje, nós somos servos de Deus. Um dia, nós ajoelhamos aqui, nós aceitamos a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós aceitamos Jesus, o irmão falou aqui de uma palavra, que este lugar aqui, ele é santo, mas não só este lugar aqui é santo, como também
todo este templo de Deus que é santo, né? Quando nós passamos da porta para ali, já temos que ter a consciência que nós estamos pisando num lugar santo, né? Então, se nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas do mundo que nós praticávamos, os desejos da carne, os prazeres do mundo, todo aquilo que o mundo oferecia, hoje eu não posso mais fazer isso. Se outrora lá no mundo eu chamava diversos palavrões, não tinha freio, não tinha controle, hoje eu tenho que rever meu conceito, tenho que andar conforme isso que a Bíblia está nos dizendo, né? Irmão, mas é fácil não vivermos assim? Claro, irmão, eu sei que não é fácil. Eu sei que um dia eu aceitei Jesus aqui, irmão Marco. Eu entrei para o grupo discipulado, foi que nós fundemos o grupo discipulado aqui na Era do Tijoca. E os 3 meses eu ainda tinha aquele desejo da carne, né? O desejo das coisas do mundo. Eu ia para lá, não praticava futebol, mas ficava na beira do campo. E o pessoal começava, os amigos começavam a falar: olha, irmão, bora jogar aí. Irmão, não vou jogar não, tal. Inventava alguma desculpa, mas todo dia eu estava ali. Então, se nós deixarmos a vontade da carne dominar, nós não vamos poder dominar. Vai chegar uma hora que o Espírito de Deus, ele é forte, né? Ele tudo está pronto, mas a carne é o quê? A carne ela é fraca, né? E ela é fraca, como o irmão falou aqui, né? Ela é tão fraca que ela tem a tendência de ser forte, né? Forte para nos dominar, né? Então vai chegar uma hora que nós não temos o controle. Por exemplo, nós sabemos que ali, olha ali, não passa por ali que ali tem fogo, ali tem alguma coisa que vai te fazer mal. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso me desviar o mais longe possível. Mas infelizmente, o ser humano ele é tão complicado que muitas das vezes ele quer tentar exatamente a curiosidade muitas vezes das pessoas, o desejo da carne ele tem sido mais forte, tentando dominar, e a pessoa, não, mas eu vou dar só uma espiadinha de leve, eu não vou me contaminar, não vou fazer algo assim, eu não vou. E acaba cedendo à tentação da própria cobiça. Está lá esqueci agora do capítulo, do versículo, mas está lá em Tiago, que ele diz que nós somos como um pássaro, quando encodado, ele vai e cai na própria arapuca, né? Na própria armadilha. Qual é engodado? Quando ele é seduzido pelaquilo que ele deseja. O pássaro, quando você bota uma isca ali, ele vai sendo encodado pelaquilo, ele vai sendo dominado pelaquilo, pelo aquele desejo dele de realmente, se ele estiver com fome, ele vai, esquece que tem uma arapuca, esquece que tem uma armadilha para ele ali. Então, cada um de nós não é diferente com nós jovens. Eu sei que ser jovem hoje, na nossa era moderna, no século XXI, tem sido mais difícil do que antigamente. Aqui há uns 10 anos, já digamos voltar uns 10 anos atrás, mais ou menos, ou 12 anos atrás, mais ou menos aí. Nós vimos que era dificultoso, mas era prazeroso poder estar na igreja, era prazeroso nós podermos estar na escola dominical. Nós podíamos ver como as pessoas enchiam a nossa escola dominical, que hoje já tem sido uma decadência, já poucos já se interessam pela escola dominical, que é algo muito importante, que é algo muito prazeroso para nós aprendermos aqui a palavra. Que graças a Deus, nós ainda louvamos pelos poucos jovens que estão, mas que graças a Deus ainda tem frequentado a escola dominical, que temos ensinado, que temos aprendido a palavra de Deus. Mas infelizmente, outrora aí, em outras igrejas, muitos já não querem mais esse compromisso de escola dominical, já não querem mais o compromisso do culto de doutrina. Mas se você chega hoje, nós chegamos hoje, vemos aqui a igreja, chegamos no domingo, podemos ver a quantidade, né? Porque hoje o salmista Davi, acredito que o salmista Davi, cheio do fruto do Espírito de Deus, ele dizia que jamais ofereceremos sacrifício que não custe nada. Mas se isso está custando, é um sacrifício, né? E muitas das vezes tudo aquilo tenta nos deixar do nosso prazer, deixar do nosso conforto,
hoje eu não vou à igreja porque eu não estou com vontade, eu vou assistir talvez aqui uma série, assistir uma novela, assistir algo assim. Hoje eu não vou, vai ficar para a próxima terça eu vou, próxima quinta eu vou. Daí quando vai de novo, chega a mesma nada de novo, aí vai acontecer algum problema, vai acontecer alguma dificuldade, vai chegar uma hora que a gente já vai estar vindo, se vir ainda no culto ao domingo. Então esse desejo são os desejos carnais. A carne, ela sempre vai desejar as coisas que não é agradável. Mas se nós andarmos no Espírito, isso não vai ser dificuldade, vai dizer, poxa, eu sei que dificuldade não está chovendo, mas eu vou dar um jeito de passar, nem que eu vou com uma toalha na cabeça, vou com uma sombrinha, nem que eu vá calço meu sapato lá na igreja, mas eu vou para a igreja. Isso é a diferença de quem anda no Espírito e quem anda na carne, né? Então, as coisas da carne, ela não quer que jamais nós chegamos aqui, nós chegamos ao nosso objetivo. Mas o fruto do Espírito, quando nós andamos no Espírito, ele vai querer que nós chegamos ao nosso objetivo. Por exemplo, se nós temos um objetivo, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós aqui venhamos ser abençoados, venhamos ter um bom trabalho, venhamos ter um bom emprego. Mas que aqui isso vai depender? Isso vai depender de cada um de nós. Depende de Deus? Depende de Deus. Deus vai abençoar, Deus está pronto para nos abençoar. Mas se Deus não ouvir o nosso esforço, se nós não formos atrás, nós não vamos achar que vai cair do céu tudo para nós aqui, como disse em outras palavras, de mão beijada para nós. Nós temos que correr atrás, nós temos que ir atrás dos nossos objetivos, e Deus prontamente vai abençoar. Mas se nós fizermos as coisas erradas, Deus é tão educado, Deus é tão bom, Deus é tão bondoso, que nós muitas vezes até permite ser aquilo que tu insiste que tu quer, aquilo que nós queremos, insistimos que queremos. Deus sabe que muitas das vezes aquilo vai prejudicar, vai fazer mal a nós, mas nós insistimos que queremos. Vocês querem? Então Deus permite, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então são esses os benefícios de quem anda no Espírito e os benefícios também, digamos assim, benefício entre aspas, né? Aqueles que andam na carne. Gálatas 6,6 diz que tudo que nós plantarmos aqui, um dia nós vamos colher. Mas se nós plantarmos a semente do mal, nós vamos colher lá na frente o mal. Se nós estamos plantando a semente do bem, nós vamos colher lá na frente o bem. Se nós não estamos plantando nada, não vamos colher nada também. A lei da semeadora. Eu sempre digo assim, né? Plantar, semear é opcional, né? Opcional, você semeia se você quiser. Mas colher é obrigatório. Porque querendo ou não, nós vamos ter que colher. Mesmo nós não plantando, nós vamos colher. Continuar aqui o primeiro ponto. O primeiro ponto aqui diz assim: andai na carne versus andai no Espírito. O que é carne? Dentro do contexto neotestamentário, o vocábulo carne é sarx, no grego. Essa palavra é utilizada para designar a natureza adâmica que domina o velho homem e leva à prática das obras da carne. Relacionado em Gálatas 5:19 ao 21, Edward Robinson, no seu dicionário grego do Novo Testamento, utiliza a palavra sarx para descrever a natureza exterior que difere o homem interior. Lucas 24:39. A palavra carne, no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ele excede o apetite carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé receber Jesus Cristo
como Salvador. Se receber Jesus Cristo como Salvador. Então são essas, né? Aqui, olha, é uma pergunta, né? O que é carne, né? Aqui ele explica bem aqui, né? Carne, né? Então essa carne aqui, ela tem essa tendência de utilizar, né? Para designar a natureza adâmica. Foi aquela natureza que começou lá no jardim do Éden, né? Quando a serpente própria tentou a mulher para comer o fruto proibido, né? E se ela tivesse obedecido ali a Deus, não teria acontecido o que aconteceu. Mas infelizmente o ser humano já começa de lá. O ser humano tem a tendência ao pecado, né? Porque ele não é só dotado de espírito, como eu falei no começo, né? Ele é dotado de 3 coisas, né? Corpo, alma e espírito. O espírito pode ser o espírito de Deus que domina o ser humano. Sempre vai estar dominando para que nós não venhamos muitas das vezes cair da presença de Deus. Mas existe a nossa carne, existe a nossa natureza adâmica, né? Que foi constituída lá no jardim do Éden e que hoje ainda traz várias consequências do velho homem, da natureza pecaminosa, né? Pegue nesse ponto que ele fala aqui. Olha, ela excede o apetite carnais, né? A nossa carne, esse corpo aqui, ele é morada do Espírito Santo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que cuidar bem desse corpo. Se nós não cuidarmos bem desse corpo, as coisas, os desejos da vida, todo aquilo que vem de contra a palavra de Deus, vai ser muito fácil nós ceder, vai ser muito fácil nós se contaminar. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, este corpo aqui, realmente ele é a natureza pecaminosa. Mas nós temos que cuidar, nós temos que tratar bem desse corpo. Tem gente que diz assim mesmo, Deus, ele só quer o coração, né, irmão? Só quer o coração. Então, Deus não é um cardiologista, né? Deus não é aquele que cuida só do coração, né? Deus disse que ele quer a gente de corpo e alma. Diferente de um animal, né? O animal morre, não dá continuidade, né? Morreu ele e acabou aqui. Mas o ser humano não, ainda tem uma alma a prestar conta lá no céu. Se nós temos uma alma a prestar conta, muitos dizem aí que nós somos praticamente igual ao animal. Se nós morrermos, aqui acabou. Para nós acabou. Mas nós sabemos que não é assim dessa forma, né? Então, é óbvio que Deus não quer só o coração, Deus quer nós por completo. Então, enquanto nós estivermos aqui, em cima deste planeta Terra, nós vamos estar cientes de que nós temos um corpo, temos uma responsabilidade para cuidar enquanto nós tivermos vida aqui nesta Terra. Então, não se trata só de um coração, não se trata só de um homem ter que cuidar só do coração, nós temos que ser por completo, né? Vamos passar essa parte aqui. Homem algum tem poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem poder. Nós não temos esse poder. Quem dera se eu pudesse ver um jovem, quantos jovens se desgarraram daqui, da casa do Senhor. E até não é uma surpresa nós vemos o banco vazio, como é que está. Mas não quer dizer que nós não se importamos, né, irmão? Nós se importamos. Quantos jovens estão aí perecendo, né? Quantos jovens estão se desbandaram aqui? Mas nós não temos esse poder de transformar. Mas nós temos de fazer eles conhecerem a verdade. Como hoje nós estamos aqui ensinando a cada um de vocês que isso, eu quero que fique entesourado nos corações de vocês, que lá na frente vocês vão se lembrar de tudo isso que nós ensinamos aqui, né? Eu sei que não vai ser fácil nós controlar a nossa carne, eu sei que não vai ser fácil nós controlarmos o desejo, muitas das vezes que nós temos. Tem hora que mesmo que nós estamos ali pela misericórdia de Deus,
Tem hora que é necessário nós passarmos por um momento que Deus muitas vezes Ele quer muitas vezes lapidar. Mas se nós não tivermos dotado do fruto do Espírito, eu acho que nós não aguentaremos, irmão. Por tantos aperreios, tanto sufoco muitas vezes que nós passamos, que tem hora que a gente quer largar e a gente diz, Deus não dá mais. Mas graças a Deus, esse Espírito Santo que nos domina a nossa alma, ele tem a tendência de nos segurar. Eu falo aqui para cada irmão que eu aqui, quando comecei aqui, já enfrentei muita dificuldade, até mesmo quando eu estava aqui na frente aqui do grupo de obreiro, como segundo dos obreiros aqui, tivemos a dificuldade. Não é diferente só o jovem, cada grupo nós temos a dificuldade de conduzir o rebanho. Estamos lá, vamos dar uma palavra, cada vez as pessoas têm falado coisa que muitas vezes nós se entristecemos. Mas nós ainda vamos chegar lá ainda, nessa longanimidade, né? Uma palavra meio complicada, longanimidade, né? Ainda vamos chegar lá. Se nós não tivéssemos esse fruto, já teríamos abandonado o barco há muito tempo. Mas graças a Deus nós estamos aqui nesta, digamos assim, nesta responsabilidade, né? De trazer, a qual acredito que não foi só o homem que nos chamou, não foi só o homem que colocou, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que nos conduziu. Então eu tenho essa responsabilidade. Não é socorro agradar, não desmerecendo, não vamos interpretar mal, né? Não desmerecendo o meu pastor, não desmerecendo o meu dirigente. Não estamos aqui só por ele, mas porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo é para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Essa consciência que nós temos, que eu não estou fazendo para o homem, mas sim eu vou receber a minha recompensa de Deus lá no céu. Né? Então nós temos que ter cuidado, né, com a nossa carne, temos que ter cuidado com o nosso corpo. Né? O segundo ponto ele diz assim: o que é espírito? Nós falamos, né? O que é carne, né? A carne, que já falamos aqui sobre alguns desejos que a carne tem. Agora vamos falar de algumas qualidades, né, que o Espírito ele vem nos mostrar aqui. Vamos lá. A palavra Espírito no grego é pneuma, que tem o significado sopro, vento, respiração e o princípio da vida. Esse vocábulo também descreve o Espírito que habita no homem. Qual foi o sopro de Deus? Qual foi o sopro de Deus? Né? Então, esse Espírito Santo já começa lá, né? Quando Deus criou o homem. Vemos até mesmo em algumas ilustrações aí, né? Da forma como Deus criou o homem. Deus criou aquele boneco, deu o sopro, né? O sopro de vida que foi o próprio Espírito Santo. E o homem passou a respirar. Quando nós expiramos, né? Expiramos e nós respiramos. Mas se isso não acontece, nós não podemos ter vida, nós morremos. Até mesmo quando nós vamos ali dentro da água, né? Nós aguentamos alguns minutos. Mas se nós ficarmos por muito tempo ali, nós vamos morrer. Porque nós não temos o fôlego, né? Nós somos adaptados para Deus. Ou seja, esse fôlego de vida que nos deu é para nós respirar e inspirar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus não foi simplesmente soprado para nós podermos ter essa vida, mas foi o Espírito Santo de Deus que foi soprado dentro de nós. Né? Então é por isso que nós somos dotados desta forma, né? Corpo, alma e espírito, né? Tricotomia. Logo percebemos que essa palavra tem diferentes significados segundo o pastor Cláudio Lourdes de Andrade. No seu significado teológico, vai muito além. Espírito é parte imaterial de Deus. Insuflou, uma palavra meio complicada aqui, né? Insuflou no ser humano
transmitindo-lhe a vida. Esta palavra também é aplicada no Evangelho de João em referência a Deus. Está lá em João 4:24. A terceira pessoa da Trindade. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Novo Testamento, como o Espírito Santo, é uma voz. É mais importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Então, quando Deus ele sopra esse fôlego de vida, não foi somente o ser humano. Quando Deus criou o homem e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Bom, como é que Deus é então, se nós vemos vários rostos diferentes? Nós somos imagem e a semelhança do Criador. Então quer dizer que nós temos uma aparência, não quer dizer que nós vamos olhar, digamos assim, imaginar que Deus é a versão de um de nós, não, mas todos nós somos seres humanos física, exatamente. Não quer dizer só no rosto de cada um, mas que nós possamos, quando Deus soprou esse sopro de nós, Ele colocou uma parte dele em nós. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele era o próprio Deus, o próprio Deus reencarnado. Jesus sempre colocava lá, Ele disse: olha, quando fizerem mal desse pequenino, não está mais mal só ele, é a mim. Então nós temos essa comunicação, nós temos essa conexão com Deus. Então nós temos que atentar muito para isso, né? Porque esse é o Espírito. Então, se nós temos o Espírito de Deus, se nós somos dotados do Espírito de Deus, eu tenho que produzir fruto, né? E o fruto que nós temos que produzir não é o fruto que o mundo quer, que a natureza atômica quer. Nós temos que produzir o fruto que Deus assim desejou para cada um de nós. Mas que fruto é esse, irmão? De várias maneiras temos vários frutos aqui, como está lá em Gálatas, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Não são só aqueles 16 que foi citado, mas muito semelhantes a esses. Então, se são semelhantes a esses, existem várias qualidades que nós temos que ter. Acredito que cada um de nós não vamos ter essa 100% de qualidade, mas acredito que tem muitos aqui que tem mais de 50% de tudo isso. Então temos mais a somar do que a diminuir. O terceiro ponto aqui, né? Andar na carne versus andar no Espírito. Paulo adverte os crentes, mostrando que vive segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus, né? Então é muito importante, né? Olha, aqueles que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Jamais, digamos assim, é impossível o homem agradar a Deus vivendo no pecado. Algumas aulas da escola dominical, o irmão estava dando uma aula e ele dizia que, irmão, eu vou tocar nesse assunto, outro assunto aqui de futebol assim. Não é que seja contra, não é que seja pecado. Tem hora que eu sou um obreiro, que eu participei muito de reunião de ministério, reunião com os irmãos, mas eu sou de escutar. Como diz o Marco, eu sou servo, não sou professor, não sou
estou acima do ministério. Eu sempre tenho que escutar. Mas tem hora que é obrigado a te dar uma palavra, porque eu não posso, tem hora que a gente não pode aceitar realmente as coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas que hoje nós vamos por aí, eles têm falado muita heresia. Você não é obrigado a pegar aquela doutrina de heresia, coisa que é contra a palavra de Deus. Eu perguntei para ele: irmão, se eu digo uma coisa, é pecado ou não é? Não é que seja pecado, tá? Irmão, tudo que a Bíblia diz que Deus não aprova, é pecado. Se Deus não aprova isso, é pecado. Se nós vemos tantas das coisas que se encaixam lá, que é pecado, então eu não posso, é obra da carne. Então eu não posso, se é obra da carne que está dizendo que Deus não aprova, como é que eu vou dizer que isso não tem nada a ver? Então é pecado. Eduardo, rapidinho, uma diferença que eu queria assim, me aprofundar mais. Eu não sei se tem jovens que querem saber disso, mas eu sempre, uma vez eu estava conversando com o Joel, eu queria que ele me explicasse mais um pouco entre a vontade de Deus e a permissão de Deus. Ótima pergunta, né? A vontade de Deus e a permissão de Deus. Eu já toquei isso em várias, até mesmo na lição que eu dava para obreiro aqui, quando eu era professor de obreiro, aqui na lição de jovens já toquei com vários desses assuntos, né? Sobre a vontade de Deus. Voltando muito lá atrás no livro do profeta Samuel, o povo ele era dominado na época dos juízes, sacerdotes, mas o povo ele decidiu, encaixado nessa palavra aqui, digamos assim, cheio das obras da carne, decidiu invejar o povo lá. Olha, nós queremos um rei para nós queremos uma pessoa que nos represente. Aí Samuel foi lá consultar a Deus. Samuel vai lá perante Deus, conversando com Deus. Deus disse que essa não era a vontade de Deus. Deus falou para ele: eu sempre não fui rei em cima desse povo, eu não conduzi esse povo com mãos fortes, lá não tirei do povo do Egito, dei tudo, derramei lá no centro. Jamais foi a vontade de Deus que nós tivéssemos um governante, um dominante, um rei. Samuel foi lá, apresentou o povo. Não, porque nós queremos pelo menos um que vai à frente e represente a nós. Deus disse: já que tu quer, já que o povo quer, olha, vai lá e diz assim: o povo, o rei vai oprimir, vai fazer isso, vai fazer isso. Nós queremos assim mesmo. Então, Deus permitiu, mas não que foi a vontade de Deus. Então existe uma diferença entre a permissão e a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Já falei com a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Qual é a vontade de Deus, irmão? É que todos nós venhamos ser salvos por Ele. Mas infelizmente nem todos vão ser salvos. Ou nem todos já estão indo para a condenação eterna já. Porque diz a Bíblia, aqueles que nós morremos em Cristo Jesus Cristo, nós temos um lugar, não vamos ser salvos, não vamos para o céu, nem diretamente para o inferno. Vamos ter um julgamento, mas a vontade de Deus é que todos nós. E aliás, o inferno nem foi preparado para nenhum de nós. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Vontade de Deus, que nós venhamos ser salvos. Mas o homem, pela sua consciência, desobediência, pela sua dureza de coração, estão indo caminhando. Um exemplo aqui, mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter um veículo, digamos uma moto, digamos um carro. Daí eu vou ao mesmo, digamos assim, comprar aquele carro, tinha um irmão, vamos oferecer um preço. Diz: olha, Deus pode ter falado: não é o momento, vai dar tudo errado, o irmão vai lá, não deu certo, a compra não deu certo. Daí o ser humano vai e insiste: olha, Deus está dizendo que vai dar errado, o ser humano insiste. Eu também não critico, vai lá, acontece um prejuízo lá na frente da nossa mente. O ser humano dá a culpa a Deus. Como diz assim, devia que não é a tua vontade. E a pessoa quer
questionar, então, a vontade de Deus é essa. A vontade de Deus, sempre, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do povo aqui, nós queremos um rei, queremos esse que vai conduzir, vai trazer benefício para nós. Deus permite. Não é acerca também de algumas palavras que nós estávamos até falando em alguma reunião aqui sobre casamento. Hoje, a pessoa pode se casar, pode se deixar e casar de novo e continuar no ministério, não tem mais problema. Aí lá os fariseus criticaram lá, mas Jesus e Moisés não deu carta de divórcio? Não, Moisés permitiu. Então existe uma diferença entre a vontade e a permissão. Não, Moisés permitiu pela dureza do coração do povo, mas a vontade de Deus foi lá no começo. Existia um macho e uma fêmea. Eu tivesse, mas o ser humano. Mas quando tu fala em questão, por exemplo, quem é casado, deixa a mulher, aí no caso tem que pedir o divórcio, né? Não deixar a mulher em meio do relacionamento, porque senão seria adultério, né? Exatamente, por exemplo. Um exemplo aqui. A mulher saiu, foi embora, não quis mais saber da pessoa. Foi embora, a pessoa vai, tenta conseguir o divórcio, consegue, pronto, ele está livre, vai casar com outro. Não é a vontade de Deus, tá entendendo? É a permissão de Deus. Se tu insiste que tu quer, tu não pode. E isso ainda seria o fruto da carne, né? Porque isso não convém de Deus, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Tem tudo a ver com o fruto da carne. A carne milita contra o pecado, né? Então são esses, né? Os fruto da carne e o fruto do Espírito, né? Qual aqui o irmão falou aqui sobre isso aqui, né? Está aqui. Queria pedir aqui para uma referência que eu acho que eu passei aqui. Eduardo, rapidinho, não te interrompendo assim, né? Vamos trabalhar um pouquinho com esses jovens que estão quase dormindo aqui. Vamos botar eles aí para. Exatamente essa referência que eu deixei marcado aqui, isso aqui. Estou um pouco meio me perdendo aqui nesse. Sim, vamos lá aqui lá. Depois falamos sobre o sopro de Deus lá, né? Tá lá alguém procura lá em Gênesis. Passa o microfone lá para quem achar lá, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Alguém lê para mim aí? Gênesis, capítulo 2, do verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aquilo que nós falamos lá, né, sobre o sopro de Deus que Deus colocou no homem, né? O próprio inimigo, né? O inimigo, ele tem as suas artimanhas, né? Sempre ele quer imitar o Criador. Então, se Deus criou o homem aqui, voltando lá em Gênesis, né, ele imaginou assim: poxa, Deus criou o homem, Deus é todo poderoso, mas eu vou colocar alguma coisa que venha atrapalhar ali a vida dele, né? E ele prontamente usa a própria serpente, né, para que venha. E a serpente, quando nós entramos nesse assunto, eu digo assim, quem levou a culpa não foi o homem, né? Mas quem seduziu primeiro, a serpente, né? Por sua vez, a mulher. Mas quem pagou o pato, né? O homem. Então, nós temos essa responsabilidade, né? Se Deus deu a ordem para Adão, não coma do fruto proibido. Então ele deveria ter selado, ele deveria ter cuidado para que não viesse acontecer. Mas ele deixou as sobras da carne dominar, não teve vigilância, como falamos aqui, o irmão falou uma palavra sobre vigiar e orar.
tem gente que está fazendo o contrário, né? Orar e vigiar, né? Então, orando mais e vigiando menos, né? Porque nós temos que vigiar primeiro e depois orar, né? Quando nós vemos essa dificuldade, podemos ver essa dificuldade aqui, né? Que as obras da carne têm nos impedido muito bem de vir com uma oração quando a gente marcar na madrugada, 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, misericórdia, né? A hora que a gente está naquele friozinho, que a gente está enrolado no edredom, ali no lençol, só Deus na causa mesmo, vai deixando de se levantar. Mas são essas coisas. Mas só que a carne sempre ela vai estar ao contrário, o desejo é que chamar a gente se levante ali. Mas quando nós temos um compromisso cada vez, não vamos viajar para tal lugar, é naquele horário, a gente está lá pontualmente, não pede, né? Deus o livre, né? Olha, vamos viajar lá para Cristina, digamos assim, Passaguinas. O povo lá jamais não pede, não. Para ver só uma carne, né? A carne era tão. Já está dizendo a carne, só de falar o nome carne, já temos a fraqueza dentro de nós. Então não é fácil hoje. Não é fácil hoje. Não sei se acontece aqui, mas eu vou até. Nós estávamos comentando ali lá fora com o irmão Marcos, que hoje nós vemos assim na era moderna. Se um jovem vem caminhando, não estou dizendo que acontece aqui, não estou dizendo que seja aqui, né? Se acontece um jovem muitas vezes ele chegar por lá na casa dele, no meio de viagem, esquecer da palavra de Deus, ele não vou voltar, vou dar continuidade. Mas se ele se esquecer do celular dele, ele vai pensar, não vai ver ele voltar. Na hora ele volta. Né? Então são as coisas que eu falo, a carne realmente ela tem a tendência de nos dominar. No início da palestra, o Bruno falou que há 10 anos atrás era bem mais fácil, vamos assim, né? Ser jovem, participar de grupo, ser crente de grupo jovem. Por quê? Eu participei aqui há cerca de 10 anos atrás, eu trabalhei na universidade por 3 anos e nenhum jovem não tinha celular há 10 anos atrás. Se tinha, era em casa, uma lanterninha que tinha que ficar lá, porque se tirasse de lá saía da área. Hoje, graças a Deus, digamos assim, quase todo jovem tem um celular, né? Porque as coisas mudaram, a ciência evoluiu, digamos, a ciência, como disse o profeta Daniel, que a ciência se multiplicaria, mas com isso também a iniquidade. Então por isso o irmão falou que há 10 anos atrás era bem mais fácil, digamos assim, entre aspas, né? Mas as tentações eram outras. Mas tudo vai se modernizando, mas nós podemos vencer com Cristo, né? Amém. Vamos ver mais uma referência aqui lá, está lá em João capítulo 4, verso 24, um jovem. Vou ler aqui. Jerusalém. Depois a próxima lá para Vale da Besta. Ok, Eduardo. João o quê? João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, né? Não importa que adore em espírito e em verdade. Né? Qual é essa verdade? Né? Nós temos que andar, falando lá, né, agora há pouco, nós temos que andar, se nós estivermos praticando tudo aquilo que nós falamos das obras do Espírito, do fruto do Espírito, então nós podemos andar em verdade, né? A verdade que Deus é verdade, Deus é Espírito. Mas se nós andarmos de ao contrário de tudo isso, daí fica difícil de andar dessa forma. As coisas do mundo, ela tem muito mais
poder, entre aspas, para nos tirar. Hoje nós vemos exemplos aqui. Hoje a igreja, a nossa igreja, ela não tem chamado mais a atenção. É o mundo que tem chamado a atenção da igreja. Já é o contrário. O mundo que tem chamado a atenção da igreja. Vamos correr mais um pouquinho aqui, que o tempo já foi, né? Lucas capítulo 4, verso 1, e depois de Hebreus capítulo 3, verso 7. Irmão, que vai. Vamos ler lá Hebreus capítulo 4, Lucas capítulo 4, verso 1, e depois de Hebreus 3, 7. Lucas capítulo 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha, vamos nessa passagem lá, né? Mas ali ele está sendo guiado pelo Espírito. Ali ele estava em uma consagração, em um jejum, 40 dias, 40 noites. Mas digamos se nós, acredito que o ser humano, não sei se o ser humano já chegou a fazer tudo isso, né? Esse tanto acho que não consegue, né? Não resiste não. Mas digamos assim, o ser humano ele conseguir fazer até o próprio limite dele, o irmão fica cheio do Espírito e realmente, até mesmo se ele topar uma pessoa endemoniada ali, o demônio até corre dele. Mas se nós não tivermos isso preparado nisso, meu irmão, o demônio que não conta para correr, é o contrário. Hebreus 3:7. Vamos correndo um pouco aqui. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz. Repete lá, né? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz. Se ouvir, o Espírito se ouvir e a sua voz. Então são isso, né? Como nós estamos falando aqui, né? O Espírito Santo, ele sempre vai estar pronto aqui. Quando nós estamos com o Espírito Santo de Deus, nós estamos prontos, tanto para ouvir a voz de Deus, Deus falando, nós conhecemos, nós sentimos a presença de Deus. Mas as coisas da carne, aliás, nós também, quantos estão usando o nome de Deus em vão ali? Dizendo no Espírito, estão no Espírito, toda vez a pessoa está até na carne, até mais do que na carne, e usando o nome de Deus em vão. Então isso não procede de Deus. Deixa eu dar uma adiantada aqui. Deixar esse ponto aqui, vamos falar sobre a cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheio dele teremos a condição de viver de modo a exaltar e glorificar o Salvador. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. O homem algum tem poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus que tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver a concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões puras. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne procede, a concupiscência da carne não procede de Deus. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para
à humanidade, né? Para a humanidade. Daí leia essa referência lá em 2 Pedro 2,10. Vamos comentar mais um pouquinho aqui sobre essas palavras aqui. 2 Pedro 2,10. Pedro 2,10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência, em imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então, são essas pessoas, né? Paulo, ele afirma lá em Timóteo, né, que esses dias chegariam. A gente vai ver muitos homens blasfemos, homem arrogante, homem presunçoso, mais amante do leite do que amante de Deus. Esse dia nós sabíamos que ia chegar, né? Mas o que ele diz? Olha, foge dessas coisas. Nós temos que fugir dessas coisas, porque essas coisas elas tentam nos controlar para lá, nos tirar da presença de Deus. Mas se nós seguirmos isso, né? Seguirmos, não é só ouvir, temos que seguir. Aí fica mais fácil lá. Lê mais outra lá, 1 João 2,16. 1 João 2,16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ou melhor dizendo, do maligno, né? A Bíblia diz bem clara, né? O mundo jaz no maligno. Quando o próprio Satanás foi tentar Jesus lá e disse: olha, eu te dou todos isso que tu está vendo aqui, todo esse monte de princípio prontamente não vai parar. Então, o inimigo ele pode oferecer tudo aquilo que nós imaginarmos, mas só que não é certo, né? Isso vai trazer consequências para nós lá. Imagine só, eu vejo só, nós vemos muitos exemplos, né, de pessoas aí que acontecem, que tem vendido sua alma para o próprio diabo, né? O diabo oferece isso. O próprio testemunho do Derson Carvalho, né, que é estatal, né, que tinha vendido a alma para o diabo, o diabo conseguiu em 6 anos construir ali um império, né, para ele. Mas chega uma hora que o próprio diabo ele vai tirar um monte daquele prazo que ele prometeu. Então não é bem assim que nós temos que conduzir isso, né? Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Mais uma referência lá. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Porque ela viu aquilo, ela não viu aquilo que aquilo era ruim, né? Ela viu que aquele fruto ele era bom, né? Bom aos olhos do ser humano. Lá já estava cheia dos desejos, né, das coisas que totalmente o contrário do Espírito, que o Espírito estava conduzindo, totalmente as coisas da carne, e veio a desejar e tudo. Somente a ela, vamos, olha, ele falou que se nós comemos isso, nós vamos ser conhecedores do que ele é, conhecedor do bem e do mal. E morreram, né? Morreram, literalmente falando. As coisas hoje vêm sofrendo essa consequência do pecado até hoje.
podemos ser sofridos. Né? Era para nós termos uma vida totalmente diferente de hoje. Mas o ser humano, né, ele é desde lá da natureza adâmica, ele vem sofrendo essas consequências. Não vai dar tempo para nós se aprofundar mais. Eu cortei várias partes aqui que não tem como, né? O horário está avançado, eu sei que os irmãos que vieram daí de longe, né, tem que estar lá, já passamos até de 9h30, mas eu quero concluir aqui com. Eu quero que mais um jovem leia lá Gálatas 5, Gálatas 5, 19 ao 21. Gálatas 5, capítulo 5, verso 19 ao 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais nos é claro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora chegou aquele ponto, né, de todas as obras da carne, né, que encaixa aqui. O adultério, né? Adultério, todos sabem aqui, né, o que é adultério. Né? Essa parte que nós nem precisamos explicar. Né? Prostituições, né? Prostituições tem dentro da igreja, infelizmente tem. Mas nós temos ensinado, nós temos falado da palavra, como o apóstolo Paulo diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então não cabe a eu, não cabe ao irmão Marco, não cabe ao irmão apontar a vida de cada um, né? Mas todos nós temos que ter a consciência de que nós estamos fazendo. Né? Impurezas. Bem, impurezas, já praticamente falamos tudo aquilo que vai de contra o fruto do Espírito. Né? Tem tantas e tantas coisas, tantas impurezas dentro da própria igreja nossa, que só deu na causa. Né? Lascívio. Algum jovem pode nos dizer o que significa, o significado disso, lascívio? Alguém pode dar um parecer aí? Lascívio. Alguém sabe o que significa? É a sensualidade. Respondeu João. Significa, né? Sensualidade, né? Luxo exagerado e etc. Né? Quando falando em etc., estamos falando entre outras coisas, né? Algumas coisas a mais. Né? Então, isso eu vejo aqui que acontece dentro da igreja. Nós venhamos isso, né? A pessoa que vem muitas vezes querendo. Hoje, a sensualidade ela tem habitado a própria igreja. Muitas vezes nós temos que, como servos de Deus, nós temos que se afastar dessas coisas só pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Mas nós temos visto isso dentro da nossa era moderna, no século XXI. Lascívia, idolatrias. Quando nós tocamos nessa palavra idolatrias, vem logo na nossa cabeça o quê? Exatamente. Vem logo na nossa cabeça como uma imagem.
Mas na verdade não é só isso. Muitas das vezes as pessoas têm colocado ídolo para dentro de si, muitas das vezes até mesmo o próprio cantor gospel tem virado ídolo de algumas pessoas. Algum objeto lá na casa que a pessoa tem colocado em primeiro lugar. Nós vemos isso, né? Nós vemos isso, infelizmente, tem visto isso, né? Pessoas colocando a pessoa como sendo maioral. É como eu falei, eu faço a obra de Deus aqui, não, claro, eu nunca me mostrando para ninguém. Uma vez eu estava trabalhando aqui com um obreiro aqui, o Diário do Cleiton, eu estava falando, irmão, faça aqui mesmo a obra de Deus, você vai ter o cartão lá no céu. Eu digo, irmão, na verdade, tudo que eu faço aqui na obra de Deus não é para querer me engrandecer, para querer me mostrar para dirigir, mas eu não faço por amor à obra de Deus. E se Deus me deu direito de entrar no céu, para mim já é o suficiente. Galardão, alguns status para mim, já não me interessa. Não me interessa um dia morar na glória com Deus, mas muitos têm colocado isso, né? Colocado ídolos, colocado até mesmo um objeto ali, digamos assim, um ursinho de pelúcia que a pessoa não quer sentir. Mas aquilo coloca, até mesmo pessoas como Marco. Eu tinha um problema de não vir para a igreja, aliás, de não ser crente. Eu tinha um problema que o meu pior defeito era futebol. Meu irmão, futebol para mim, se tivesse para me jogar doente, eu não tinha hora para mim, não. Não tinha hora, A idolatria ela chegou tanto, né, que dentro das igrejas a gente pôde acompanhar a respeito também, não querendo entrar nesse ato político, né, mas aconteceu, né, que na época agora da eleição estava ali muitos evangélicos pastores até permitindo cantar música de político dentro da igreja. Esse assunto que o irmão Everton falou é um assunto bem importante mesmo. Eu não queria tocar bem nesse assunto, mas então, certas situações realmente é verdade, né? Então a idolatria é dessa forma, muitas vezes, eu idolatrar um clube de futebol. Quando eu não era evangélico, eu era fanático do clube que eu frequentava lá, eu tinha tudo, camisa, tinha tudo, aquele clube eu era um cara muito fanático. Mas tem pessoas que aceitam Jesus, mas ele diz, não, vou deixar essa guardadinha. Irmão, se você aceitou Jesus para ser nova criatura, como é que eu tenho um objeto de guardado ali? Será que você está pensando em dia voltar para mim? Não, então o Tiago disse, não, isso não dá mais para mim, eu desfez de tudo. Desde jogo de camisa, quase umas 30 camisas de time que eu tinha. E tinha um jogo de camisa, né, galera? 22 camisas, mais outra. Então, tem certas coisas que nós temos que deixar, né? Nós temos que desprender das coisas do mundo. Então, são essas, né? Idolatrias, feitiçarias, pessoas que andam praticando. Vocês sabiam que até mesmo dentro da igreja tem pessoas que estão na igreja, mas muitas vezes estão indo ali numa curadeira, estão indo ali numa irmã para fazer algum. Exatamente, acontece isso dentro
de pessoas, de servos de Deus aqui, feitiçarias, inimizades. Inimizades. Irmão sabe o que significa inimizade, né? Alguém sabe? Inimizades? Inimizades. Mal companhia, mal amizade. Pode ser falta de amizade. Deus disse. Inimizade quer dizer que é inimigo de Deus, vingança, inveja, ódio. Exatamente, né? Deus disse, quando a serpente cometeu, claro que ela pagou o preço também. Ela fez a mulher comer o fruto proibido e disse: olha, a partir de agora eu colocarei inimizade entre ti e quem? E a mulher. Então, ou seja, tu morderás o calcanhar do homem e este matará a tua cabeça. Não pode ter aliança, jamais. São coisas totalmente contrárias que não podemos ter. A gente pode ser amigo de Deus. Deus é nosso rei, mas Deus é nosso amigo. Está com esse advogado. Podemos ser amigos do mundo, do próprio Satanás? Não, não devemos ter. Essa é uma aliança que jamais a gente pode ter. Feitiçarias, inimizades, porfias. Porfias, essa aqui é bem fácil, né? Porfias é o quê? Brigas por superioridade. Brigas por superioridade. Por exemplo, hoje nós temos aqui muitos obreiros aqui. Poxa, tem obreiro aqui que vem só por querer um mal, que não é errado, estou dizendo que é errado, mas subir de cargo e ter um objetivo maior ali, né? Mas tem as pessoas não que ela quer passar na frente do outro, quer por força subir de cargo até muito mais, além daquilo que é permitido. A gente tem que começar daqui, ó, de baixo para cima, não de cima para baixo. Não se constrói uma casa de cima para baixo, mas as pessoas hoje elas têm um desejo desenfreado de querer passar à frente das pessoas. Como eu falei, né? Pelo nosso esposo, pelo nosso testemunho aqui dentro, poderia estar até mais no carro. Mas eu sei da minha, que eu não faço para querer cargo nenhum. Eu faço porque eu tenho a responsabilidade, eu tenho um compromisso com Deus. Não que eu faça por querer cargo, por querer oportunidade. Muitas vezes chego na igreja por querer oportunidade. Não. Se o irmão não me deu oportunidade, eu saio daqui, estou satisfeito porque eu veio para o povo assistir e ouvir a palavra de Deus. Mas superioridade não é certa, não. Feitiçarias, porfias, emulações. Alguém? Inveja e ciúme pelo sucesso dos outros. Tem dentro da igreja isso também, irmão? Tem. Bastante. Chegou uma época aqui, né? Chegou uma época aqui, os irmãos e isso sabem, na época do presbítero Samuel, que era inteligente, né? A gente estava numa decadência muito grande de obreiro aqui, né? Escola dominical, era irmão Eduardo. A tirar o ferro, eu tinha irmão Eduardo. Aí o irmão falou até uma coisa que eu não gostei assim da forma que ele falou, né? Porque causa muitas ciúme de outras pessoas, eu vou falar. Olha, acho que o irmão Eduardo vai acho que vou ter que consagrar o irmão Eduardo como diácono, porque cadê os que não estão aqui, né? Aí tem uma hora que a gente tem que ser diácono, tem que ser prefeito, tem que ser vice-dirigente, tem que ser tudo isso, embora a gente não seja. Mas, como eu estou falando, aí isso vai causar muitas vezes um certo ciúme. Por exemplo, se eu chegar aqui e dizer: olha, aqui a irmã Laura é a melhor aluna que eu tenho aqui, um exemplo, né? A melhor aluna que eu tenho aqui dentro da minha classe. Outra jovem aluna ficar ciumada, né? Então,
É claro que nós vemos esforço de alguns, mas a gente não tem que ter preferência de alguém. Eu estava refletindo sobre José do Egito, né? José, quando ele foi lançado pelos seus próprios irmãos, quiseram matar, colocaram lá. Mas por que, irmão, isso aconteceu isso? Claro, permissão de Deus, mas exatamente refletindo isso sobre si, porque o pai dele amava mais ele do que os outros. Está entendendo? Vai causar um certo ciúme entre os outros irmãos, então eu não posso amar mais um do que o outro. Não, todo mundo eu vou ter que tratar igual. Todos nós vamos tratar igual, porque isso causa uma certa falamos sobre ira, peleja, dissensões. Falamos de dissensões agora, né? Dissensões. Falamos de dissensões agora. Demolações, dissensões. Palavras aparecidas, né? Sim, peleja. Não pulei uma parte aqui. Iras, né? Iras. O intenso sentimento de ódio. Todos nós temos, né? Todos nós temos, mas é o que a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. Quando nós se iramos, qualquer lugar a gente vai se irar, né, os irmãos? Muitas vezes a gente está ali no trabalho, ali acaba dando canchada, dando testada, é inevitável a gente se irar, mas ireis, mas não pequeis. Não vai chamar aquele palavrão, não vai deixar sair coisa que não deve. Claro que a ira vai vir repetindo, mas quando a gente tem o autocontrole, a gente não vai. Pelejas, rapidinho que 10 horas já está indo, a gente já vai terminar. Eu prometo que a gente vai deixar 10 horas, então vamos passar disso. Pelejas, né? Alguém? Isso é fácil, né? Pelejas. Cobiça por posição. Quase parecida com aquela que falei, né? Cobiça por posição, né? Dissensões agora. Dissensões. Desavença e oposições. Desavenças e oposições, né? Falta de concordância também, né? Alguma referência mais. Digamos aqui, hoje, nós irmãos, nós vamos estar hoje nesse estudo aqui que eu convoquei o irmão. Se eu me dissesse, irmão, não vai dar certo isso aqui do jeito assim, não ia haver uma concordância e não ia dar certo, né? Quando não há concordância, não dá certo, né? Passando mais adiante lá, heresias. Heresias também é fácil, isso daqui é aquilo que nós falamos aqui, né? Heresias tem muitas e muitas denominações, muitas pessoas colocando uma doutrina que não é apropriada, uma doutrina mentirosa, uma doutrina errada, né? Que vem a ser heresia, né? Aquilo que não é o que está na palavra de Deus. Mas se nós não observarmos, se nós não tivermos um conhecimento da palavra de Deus, muitas pessoas vêm falando na nossa cabeça, a gente vai acreditar como a gente não tem conhecimento da palavra. Quantos muito entram colocando heresias. Invejas não precisa explicar, né? Homicídios, bebedices, glutonarias, pessoas que têm comer exagerado. Então, pessoas, aquilo que eu falei, a gente tem que ser moderado, não tem que ir com muita sede ao pote, né? Tem que ser moderado. E algumas, já falei hoje as obras da carne, né? E rapidinho aqui, sobre o fruto do Espírito, né? Algumas. Está lá em. Alguém lê lá, Gálatas 22, Gálatas 5, 22 ou 23, rapidinho. A gente concluir aqui já. Gálatas 5, 22 ou 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, ela bane a lei, quem pratica isso. Mas o que? O amor. O amor é o ponto central de tudo, né? O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, vamos falar sobre o amor. Ainda que tivesse a língua dos homens, dos anjos não tivesse amor, seria como o metal que tinha, como o metal que soa e o sino que tinha, né? E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecer todas as ciências, não vou falar tudo, que é muito longo esse texto, mas o amor, não é o amor que você tem pelo seu namorado, não é o amor que você tem pelas suas coisas na casa de vocês, não. Nós temos que ter esse amor. O amor que fala lá em 1 Coríntios é o amor fraternal, o amor com todos. Temos que amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amor, paz. Falamos da paz, né? A paz que o mundo não conhece, né? Nós temos essa paz. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, nós temos complementado. E graças a Deus que nós vivemos em paz. Né? Paz, gozo, alegria. Quando nós chegamos hoje aqui, é prazeroso. Muitas das vezes nós vivemos até pela misericórdia de Deus, mas quando nós subimos aqui para dar uma oportunidade, não vem outra coisa na nossa. Eu estou feliz, eu estou alegre. Sempre nós falamos isso, né? Muitas das vezes nós não estamos 100%, mas quando nós entramos na casa do Senhor, Salmo 122 diz: alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando nós entramos aqui, é aquela alegria. Então nós temos esse gozo, né? Paz, gozo, longanimidade. Longanimidade. Alguém sabe o que é? Longanimidade. 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 Amém? Ninguém? Eles esqueceram de pesquisar sobre isso lá. Filha da mãe. Essa longanimidade é um fruto que todos nós devemos ou deveríamos ter. Nós, obreiros, né? Vejamos só, muitas vezes a gente é confrontado por uma pessoa